Bom, Uhum. mais uma aula aí para nós começarmos. Tive como sempre, uma pequena dificuldade aí de acesso, mas já resolvido. Deu para entrar com aquele link, Diego? Deu. Eu estou tentando ir pelo computador, que é melhor para mim aqui. Ah, tá. Aí, se o senhor receber um pedido aí, o senhor me aceita, por favor. Tá, mas outro pedido? É, porque eu prefiro assistir pelo computador. Eu Ah, iria pelo celular. entendi. Não, por isso que às vezes tem duas pessoas entrando de novo, né? Que ela tem dois acessos. Entendi. É, dá para entrar. Então tá, vamos voltar. Tá vendo esse slide, Diego? Diego, Oi, você está vendo esse slide? tô. Ah, tá. Eu te pergunto, se você não falar nada, eu fico no vácuo. Não, é que tocou o telefone aqui, Ah, aí tá. eu atendi, pausou aqui. Entendi. Esse telefone que liga pra gente, cai a ligação. Bom, o que é a propriocepção, né? Nós falamos na matéria passada sobre o TEM, sobre o treinamento de energia muscular, e também aquelas perguntas que nós lemos. Então, assim, estava falando, retomando, as atividades de 1.500 pontos que vai ter nessa disciplina vai ser computada pelas atividades que tem no livro e da cinesioterapia aplicada do AVA a partir do 3. Unidade 3.1, nós fizemos juntos, inclusive eu passei nos slides as perguntas e as respostas. Já está lá, inclusive, disponibilizada a aula com os slides. Então, unidade 3.1, as 3 perguntas do AVA, diagnóstico, aprendizagem e também as 3 perguntas do livro. E tem a unidade 3.2, a 3.3, também a mesma coisa. 3, 3, 3, 3, acho que a última, acho que é 5, que é a aprendizagem, não importa. Importa que vocês leiam e anotem as perguntas, as respostas, questão e resposta, questão e resposta, e depois me mande. Tem 15 dias aí para me mandar. Isso tudo vai valer os 1.500 pontos, entendeu? Então, conforme vocês vão mandando, eu vou anotando as pessoas que mandam e depois eu lanço todos os pontos para as pessoas. Eu vou já lançar nessa última aula, você já pode até fazer da 3.1, me mandar, que fica valendo dos 500 pontos. Eu já lanço essa semana 500 pontos. E o restante fica valendo para os 1.000 pontos. Entenderam? Sim. Então, tranquilo. Assim fica uma forma de a gente estar entrando no ABA. Vocês têm esse hábito, não tem problema. Diego, você... Nessa turma tem mais gente, né? Além da sua turma, né? Dessa matéria, eu acho que é só a nossa, né? São 20 É só a pessoas nossa. que estão no sistema. Que a outra é menos. A outra Não me aqui. engano. Bom, já na prova aparece todo mundo. Eu não vou mais Aula ficar é maluco. só no segunda e. Não, só segunda eu acho que a gente divide. Tem mais gente. Que é Bom, então lá. órtese e prótese. O que acontece? Essa é uma matéria tipicamente prática. E na parte que nós fizemos do TEM, Técnicas de Energia Muscular, eu dei a introdução para vocês e não vou ficar falando de mobilização, membros, uma coisa que nós não temos como fazer a prática. Então, o que eu prefiro? Eu vou dar quantidade agora à próxima,
o item, que é o equilíbrio para percepção, que nós temos muita coisa para falar da parte teórica, e também, quando tiver um mutirão prático, quando acabar isso tudo, aí sim. Lembrando, inclusive, nós estamos até diminuindo os horários de prova, de aula, para poder fazer constar como aula prática e aula teórica, porque essas aulas lá no futuro serão dadas em mutirão e nós, professores, faremos é, de uma forma da, no laboratório, né? Todos juntos, fazendo todas essas técnicas aí. Bom dia, Raquel, Bárbara, né? Bom dia, Bárbara, tudo bem? Então tá. Equilíbrio e propriocepção. Bom, fisioterapeuta tem que saber equilíbrio, né? Se não souber equilíbrio e propriocepção. Propriocepção tem muitos fisioterapeutas que não sabem porque acabam não usando, né? No seu dia a dia. É aquele tratamento que ele faz, tira a dor, volta a função, fortalece, alonga, né? Mobiliza. Então, primeira coisa, tirar a dor do paciente. Segunda, voltar a ter ADM, amplitude de movimento. A partir daí, você vai começar a fortalecer, voltar a força, voltar a função. Aí você vai para a coordenação. Mas até aí, voltar à função, dois erros graves, né? O paciente vai embora, o convênio não paga, a empresa não quer que ele vá para a fisioterapia, já que ele está andando bem, já está fazendo tudo, por que que ele vai faltar para ir na fisioterapia? Já está feito. É porque entra aí a parte de equilíbrio e propriocepção, que é quando a pessoa está apta a fazer isso. E aí há uma negligência com essa parte. É que nem academia, né? Todo mundo vai para academia, faz o aquecimento, faz a atividade, mas ninguém quer fazer o tal do alongamento, né? Alongamento dói, alongamento é chato, eu quero ir embora. Ah, tô suado, não vou fazer, vou alongar não, amanhã eu alongo. Ou faz aquele alongamento bem cara de pau, né? Alonga o bracinho, alonga o quadríceps, acabou. Acha que alongou e tchau. Aí depois fica forte, mas encurtado. Um músculo forte e encurtado, ele não é sadio, né? Ele não é tão útil, principalmente quando você exige dele uma capacidade mais atuante, né? Principalmente no esporte. O exemplo clássico disso é o vôlei. Você vai dar uma cortada e você tem um músculo da flexão do ombro forte, mas para você fazer uma cortada, você tem que ter ele bem alongado, para que você ir com o braço até lá atrás, estender todo o braço, fazer um movimento de alavanca, jogar o corpo para frente e soltar a mão, né? Se você não tiver um bom alongamento, quando você alonga, você aumenta a oxigenação do músculo, você afasta a range de exerção, você favorece a tensão de energia, você favorece a saúde daquele músculo, né? Então ele fica forte, saudável, bem ali, mais dinâmico para você usar quando você precisa. E quando você não alonga, ele fica só ali, esteticamente, até um pouco feio, porque fica fechado o corpo. Principalmente os homens que fazem muita musculação e quer fazer muito ombro, peito, bíceps e trapézio, fica aquela coisa, aquela caixa, né? Voltada para frente, durão assim, todo encurtado. Então, um exemplo bonito de alongamento, de postura, é o ginasta, né? Você nunca vai ver uma bailarina, uma ginasta olímpica, ou um ginasta olímpico, com uma postura ruim, né? E ele parece que não é tão forte como o halterofilista, mas às vezes ele é mais forte. O halterofilista não consegue ficar numa argola na posição de crucifixo. E ali requer muita força, só que ele não tem aquela quantidade de músculos, né? Mas ele tem muita força, muita energia. Então, saindo do esporte, lembrando também que o equilíbrio se usa muito em qualquer reabilitação, né? A reabilitação do idoso, principalmente, porque é uma das principais percas do idoso é o equilíbrio. E é uma das causas mais atuantes, né, para queda. E qualquer
lesão que você tiver, você tem que treinar o equilíbrio, porque uma vez que você ficou distante, né? Você foi para a cama, ficou com o pé com gesso. Mas o exemplo mais clássico disso, até engraçado, quando você está sentado em cima do seu pé, você cruza uma perna ou as duas, tal, numa posição, aí quando você vai levantar, parece que o pé dormiu, né? Puta, meu pé dormiu. Você vai pôr o pé no chão, você fica bobo. Opa, o que aconteceu? Aí a sensação, a propriocepção, a resposta do corpo mudou e você fica meio abobado. Quando você está deitado ali, sossegado, toca o telefone, você levanta rápido, que nem um louco. Opa, você dá uma balançada, puta, deu uma tontura, né? Faltou equilíbrio. A Catiane conseguiu. Bom dia, Catiane, conseguiu entrar? Então tá. Então vamos lá. Equilíbrio é estabelecido quando a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, podendo ser estático ou dinâmico. Por que isso, né? Você está em pé. Nós somos um monte de músculos, anterior, posterior. Temos uma cabeça pesada que fica equilibrada em cima de ossos pequenos do pescoço. Essa cabeça não cai para frente nem cai para trás, porque há músculos, né? E se não houvesse um equilíbrio entre a tensão dos músculos da frente com a tensão dos músculos posteriores, ou ela ficaria caída para trás ou ficava caída para frente. O seu corpo não cai para frente, não cai para trás, porque você tem um equilíbrio, porque a força está nula, né? Há um equilíbrio dessas tensões. Um corpo sem equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual a zero. Quanto maior a base, quando você afasta o pé direito do pé esquerdo, você está aumentando a base de sustentação. Quando você olha para a cadeira, no chão, você vê que ela tem uma distância, né? 4 pés distanciados. Os pés anteriores estão afastados, né? E aí, da largura do assento onde você vai sentar, esse pé. Se você aproxima muito esses pés, deixa de ser uma cadeira, vira um banquinho, por exemplo. Quanto mais a base está próxima, menor equilíbrio. Base alargada, sustentação, essa distribuição de força fica mais ampla e você fica mais confortável. Quando você vai aproximando essas forças, os pés ficam juntos, fica em pé com os dois pés juntos, você fica com uma dificuldade de equilíbrio. Se você pôr um pé à frente do outro, fica mais difícil ainda. Se você tirar um pé do solo, vai ficar mais difícil, porque você vai ter que jogar o peso de uma forma que você vai estar equilibrando a distribuição desses pesos, mesmo que você esteja com o pé fora do chão e sem essa base de sustentação. Já a propriocepção é o termo que você usa para falar da capacidade de reconhecer a localização espacial do seu corpo, sua posição e orientação. É a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, podendo ser consciente ou automatizada. Quando você está andando na rua e você tem um buraco, nas nossas calçadas é fácil isso, né? Tem desnível, tem uma árvore que a raiz arrebentou e levantou um pouco o solo, ou cada um faz sua calçada do seu jeito para favorecer o carro e fica tudo inclinado, e você tem que pôr o pé meio inclinado assim. Como é que você não torce o pé, né? O que acontece quando você entorta e volta rapidamente, né? A sua propriocepção está fazendo uma leitura desse tornozelo, desse joelho, e está respondendo a isso. A propriocepção é quando você faz o treinamento de acordar o corpo, né? Por exemplo, quando voltando ao atleta lá, o levantador levanta a bola, o rapaz que está na posição lá de trás, ele vai vir voando para dar uma cortada. Não sei se todos entendem de voleibol,
Tem 3 na frente, 3 atrás. O levantador levanta a bola mais para trás. Quem está atrás não pode pisar no solo na parte da frente. Então, ele é obrigado a dar um salto. Quando essa pessoa dá um salto, ele não pensa, ele não vê, ele não raciocina que tem que saltar para frente, inclinando seu corpo para trás, estendendo seu braço. E conforme o corpo dele for chegando para frente, já que ele saltou para frente, a mão tem que estar batendo na bola. Ele não pensa nisso, né? Onde está meu corpo que eu tenho que fazer? Ele treinou a propriocepção disso, né? Um treinamento de propriocepção que a gente vê aí é os equilíbrios, né? Hoje tem muita cama elástica, aquela caminha de equilíbrio que tem no laboratório lá, por exemplo. Os órgãos responsáveis por isso, porque nós temos, né, o que acontece com isso são os corpúsculos, os mecanismos, as vias nervosas. Então você tem audição, visão, olfato, tato e paladar, né? A partir daí é o que nos faz ter essa sensação do local de origem que vai para o corpo. O corpo reconhece isso e responde, volta de novo para a sua área de atuação ali, de onde desenvolveu isso. Em outras palavras, você pode pensar que é a monitorização e a sequência dos movimentos que dá uma mediação dos mecanismos respiratórios. Neurônio sensorial. Aqui é mais fácil quando você visualiza o músculo em si, né? Órgão tendinoso de Golgi. Aqui você tem a força, a função neuromuscular, facilitação neuromuscular. O fuso, aqui você tem o fuso muscular. Terminações livres, discos, corpúsculos e receptor. Nós temos tudo isso, né? Por quê? O fuso neuromuscular, ele informa o estiramento, né? Para que você não torne excessivo. O órgão tendinoso de Golgi está localizado no tendão, está lá dentro, lá no tendãozinho dele. E ele informa quando você está usando de forma excessiva. Ele, opa, parou, dá aquele grito. Corpúsculos, por exemplo, de Pacini aí, que parece um espermatozoide verdinho aí, nessa coisinha feia. E as terminações de Ruffini, eles são localizados nas articulações. Então, tudo isso, você pode ver que a sua articulação, quando você não vai entortar esse tornozelo, é porque tem essa galera ali dando essa tensão, respondendo rapidamente de uma forma que você não percebe que a coisa desandou e tem que voltar rapidamente para a posição de reequilíbrio, de fazer alguma coisa. Joga o peso para a direita e cai para a esquerda, tira o pé, joga o peso para a planta do pé, joga o peso para o calcanhar, né? Muitas vezes você vai quase pisar em algo cortante, quando você sente assim algo pontiagudo, não cortante, aquele incômodo na sola do pé, você retira rápido, sem sentir, não chega a furar, não chega a machucar, mas rapidamente você sentiu aquilo, já tem uma reação, né? A palavra-chave da percepção desse mecanismo todo é a reação do corpo. O corpúsculo de Messi ele vai trabalhar mais a questão das percepções vibratórias e superficiais. Então, eles pegam essas cargas mecânicas que são na articulação e tornam impulsos aferentes que vão lá para o sistema, né, para que você faça a contração muscular reflexa, você faça algo rápido para corrigir isso. Eles armazenam informações, né, que são enviadas, e as informações são levadas até o sistema nervoso central, aquilo que nós vimos no slide anterior. Aqui. Pelo trato espino, na coluna dorsal aqui na parte, né, cano anterior, cano posterior, sensitivo, neurológico.
Então, conforme você faz um treinamento específico, você vai melhorando essa capacidade, né? Nós temos na audição, onde se trabalha o equilíbrio, né? E já estamos mais para a parte dos equilíbrios. Deixa eu ver uma coisa aqui para facilitar o entendimento. Oh, ninguém me avisou que o Gabriel está querendo entrar? Ô, dó. Bom dia. Ô, Raquel, tá tudo bem com a Patrícia? Tem notícias dela? Tá tudo bem. Ela não tá conseguindo ver aula porque ela tá chegando cansada do plantão. Eu comentei que eu tinha amiga que foi fazer a... Como é que chama? Ela entrou na UTI lá fazer um treinamento. Fui chamado para trabalhar no hospital, não tinha experiência nenhuma. Comentei com vocês na quarta-feira. E ela não teve coragem de voltar, porque imagina uma pessoa que nunca foi para UTI e de repente se pegou ali no meio de Covid, a pessoa já levou ela para lá, já mostrou como é que é. Ela fez uma pós-graduação em respiratória, né? Aquela coisa bem teórica, foi presencial, mas foi isso, então a coisa foi meio complicada. Quando soltou ela lá, deu aquele pânico, aquele medo, e família, e não sei o quê. E olha que foi no hospital particular, não foi no hospital público. Então tem uma carga emocional nisso tudo, né? Como é que você vai julgar uma pessoa? Fala, pô, ela falou, não voltei, fiquei com medo, não é minha praia. Você tem que ter um controle emocional muito forte, né? Para trabalhar sob condições adversas aí, com essa tensão toda que nós estamos vivendo. Então não é só o cansaço físico de um plantão de 12 horas. É o estresse mental que você é colocado diariamente, né? Antes do Covid, o esforço físico, o estresse mental era dentro do seu controle, da zona de conforto, você está acostumado com isso. Agora, com essa carga de trabalho e essa tensão, né? Aumentando, 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 e o seu limite vai chegando. Então, é o perigo da imunidade abaixar, o estresse físico, psicológico. Assim como vocês que estão em casa, vai chegando no limite, do saco cheio, não aguento mais, puta que pariu, que saco, não aguento mais filho, marido, televisão. Então é hora de parar e tentar rever, né, fazer outras coisas. Tem uma amiga minha que comentou, eu vou até pedir para que ela mande uma série, mas veja essas comédias que tem no YouTube também, você pode ver um filme, o Porta dos Fundos, qualquer outra coisa que você vai, goste ou não de, mas para te distrair, para você rir, para você não ficar só com as mesmas notícias, com a mesma coisa, né? Porque o que nós estamos tendo é muitas pessoas no limite, né? Qualquer função.
e até em casa ou qualquer outra coisa, as pessoas estão chegando no seu limite. E nós vamos precisar de mais uma força no mês de maio todo, talvez uma parte no mês de junho, para poder aguentar aí o baque, né? Os pacientes lá da associação, já avisei a todos que eu não tenho mais previsão de retorno. Eu não sei quando que nós vamos voltar. E de domingo lá. E alguns pacientes vão tentar fazer algumas aulas por vídeo online, ou orientar, ligar sempre, saber como eles estão, etc. Porque é isso. Vocês estão vendo essa imagem, não? Aí, vamos. Não. Eu tenho que dar uns passos. Tum, 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 tum. Agora sim. Nós está vendo o slide. Uhum. Tá. E agora? Ainda não. E agora? Sim. É o AVA, né? Sim. Tá. Então tá, aqui só para ter uma parte mais didática para explicar um pouco. A percepção, a mesma coisa que vocês, o material que vocês estão tendo, para depois a gente volta para o slide, né? É o mecanismo de percepção, receptores periféricos, que é o que nós falamos lá, o órgão tendinoso e Golgi, o fusco neuromuscular, entre outros, que você viu naquela imagem da flexão de braço. O órgão de tendinite de Golgi fica no tendão, o fuso fica no meio do músculo, né? Informado o estado, enviam, né, as informações do movimento para a articulação que informa a posição como ele está, que foi gerada na estrutura do sistema nervoso central. Processa tudo isso e dá essa resposta necessária para você executar a função. A monitoração e sequenciamento dos movimentos se dá pela mediação dos mecanorreceptores, ou seja, toda aquela galera que fica em volta da sua articulação. Estão localizados nos músculos e órgãos neurotendinosos, descritos discriminando a informação temporal e espacial. Então vamos rever alguma coisa. Os órgãos tendinosos de Golgi estão localizados nos tendões e informam a tensão do músculo até o momento que ele se torna excessivo. O fuso está localizado no músculo, informa o estiramento muscular, evitando que ele também se torne excessivo. Os corpúsculos de Pacini e terminações Ruffini são localizados nas articulações e informam sobre a posição, a velocidade e movimentos dos membros. E os corpúsculos receptor cutâneo informam a percepção vibratória ou superficiais. Esse negócio de ficar em casa, você não sabe mais. Antes não via a hora de chegar sexta-feira. Hoje tanto faz, se é sexta, se é quarta, se é quinta. É tudo quase igual. Para mim, o domingo que é meio estranho, que eu não vou para lá para a associação, então eu fico preparando aula o domingo todo. Bom, o que esses receptores fazem? Eles pegam as cargas mecânicas da articulação impostas em um determinado momento, impulsos aferentes, e quais servem de programação para uma ação motora, ou seja, ele permite que movimentos precisos contribuindo para uma contração muscular reflexa. Então, o que é reflexo? É uma resposta ao quê? A uma carga, ao que foi imposto, né? A que você
sofreu essa informação. Vai aferente, uma ação motora, um movimento, permitindo movimentos precisos para que essa contração seja mais eficiente. Senão, o que você faria, né? Imagina, você precisa dar um passo e você desce uma contração, você vai estar andando. Aí tem na calçada um buraco largo, ou uma poça, você tem que dar um salto, né? Para saltar para o outro lado. Quando você vai saltar, você dá aquele salto e teu pé dá aquela balançada, o pé que vai encostar no solo na primeira vez. Então você tem que dar um ajuste daquela posição. Opa! E vai jogar o outro pé para frente. Esse pé, além de ele pôr o pé no chão para sustentar você, ele vai reequilibrar você. Opa, não vai muito para trás, não vai muito para frente, a articulação. Se você não tivesse essa fineza, né, de resposta, de sentir como está aquele solo, qual a energia que você tem que pôr, nós íamos gastar muita energia para fazer movimentos do dia a dia e também não ia ter precisão desses movimentos. Aí você vê quem já viu na Olimpíada, tem aquela barra, a trave, né? Não é o barra, que fica uma ginasta em pé, ela deve ter acho que 10 centímetros. Imagina aquilo, ia dar um salto mortal e cai de novo em cima daquilo. E o pé dela, quando encosta naquilo, ele não cai para lá e para cá, porque aquele tornozelo, quando sentiu, ele já avisou, opa, peraí, para cá, para cá, para cá, para cá. E ela se ajeita rapidamente, né? Os mecanoreceptores armazenam as informações e enviam potencial de ação através de um axônio periférico até o gânglio dorsal, em seguida até a medula, aquilo que nós vimos naquele desenho daquele slide. Então ele sai de lá e vai até a medula e opa, ó, moçada, é isso que está acontecendo. Vai essa informação até o sistema nervoso central pelo trato espinocerebelar e o trato da coluna dorsal, lemnísco medial. São processados e geram uma resposta motora desejada. Então, tudo muito rápido, né? Acontecendo na nossa vida. Aqui nós temos os exemplos desses receptores, né? Sensoriais não encapsulados. Receptores sensoriais encapsulados. Que aqui você tem a transmutação do que acontece. Atuando conjuntamente com esses receptores, temos sistemas visual e vestibular, que fazem parte do equilíbrio. Tá, nós já vamos entrar nisso. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é essa percepção, esse controle. Então, quando você está em pé, lembra que eu falei? Voltando para o exemplo básico. Estou em pé. Abri minhas pernas. Opa, fiquei mais tranquilo ainda. Você abre os pernão lá e fica na cozinha, fica fazendo suas coisas no fogão, fica, né? Ah, vamos brincar jogar vôlei, abre o pé, você fica com posição confortável, estou seguro. Vai aproximando os pés. Opa, vou ficando mais instável. Os dois pés juntos, né? Ficou mais difícil. Levanta um pé, fica com um pé só. O que acontece com o seu tornozelo? Observa bem a sensação do tornozelo. Ele começa a bambear, né? Ajustar. Opa, peraí, não cai para lá, não cai para cá. Porque esses mecanoreceptores que estão nessa articulação, toda essa galera que nós vimos ali, estão dando a informação para subir para o trato, para ir lá na coluna, avisar a posição que está, a resposta aferente, depois vem a eferente vem, vai rapidamente para o cérebro, volta e dá a resposta na posição que você está no espaço, né? Isso tudo você não tem que ficar olhando, pensando, é muito rápido. Aí que vai entrar o vestibular e o visual. Por isso, quando nós vamos trabalhar equilíbrio, muitas vezes a gente faz os exercícios de fechar os olhos. Porque eu tiro um item importante do equilíbrio como um todo. Quando eu tiro um item,
os outros itens que existem são mais recrutados, né? Então, você potencializa um na ausência de um outro. Então, eu vou... Voltou para o slide, não? No slide do Ava. Tá. Então tá, vamos continuar aqui, depois eu já mudo de uma vez só, para não ficar esse vai e vem, depois fica complicado. Então tá. O que acrescenta nisso? Nós temos também, além disso, o processo que vai nos dar aquela resposta do nosso equilíbrio dinâmico, né? E a manutenção da estabilidade postural, através das informações enviadas por todos os sistemas conjuntamente. Então, nós temos receptores articulares, sistema visual e vestibular. O que é o vestibular, né? Lembrar dos nossos ouvidos. Quando o comprometimento do sistema proprioceptivo gera desequilíbrio do processo de estabilização articular neuromuscular, dificultando a realização de atividades na vida diária, afetando diretamente a qualidade de vida de pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente nos nossos idosos. Quando nós envelhecemos, o nosso corpo vai se transformando, né? E vamos reduzindo a flexibilidade, a agilidade, a coordenação, a mobilidade articular e o equilíbrio. As informações vão ficando lentas, essas respostas que nós temos, né? E vai reduzindo a condução nervosa, o que gera uma cadeia de alterações proprioceptivas. Os jovens, você dá um empurrão, ele, opa, que é? Né? Ele rapidamente se reequilibra. O idoso, você dá um empurrão, ele, pá, se estabana no chão. Porque não tem essa resposta, a reação, né? Lembra que eu falei lá, a palavra-chave é reação. Toda ação gera uma reação. Uma reação bem treinada, quando você vai dar uma ação, essa resposta fica muito melhor. Voltando para o vôlei, você imagina aquela pessoa que é o defensor de um vôlei. O cara dá uma cortada lá, e ele vai lá embaixo e pega aquela cortada. O tempo de reação dele, quando o cara está subindo, ele já viu a trajetória da bola, ele está saltando, ele já está se jogando no chão antes da bola sair da mão do cara, quase. Porque são segundos, né? É uma reação muito rápida. Ela viu, já se jogou, esticou um braço e você tá, pá, você fala, nossa, como é que defende uma bola dessa? Né? Ela treinou exaustivamente esse tempo de reação para que chegasse a essa capacitação. Então, visualmente, o equilíbrio, a atenção, a resposta do corpo dela, né? E conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo essas respostas. Então, você vai mostrando que nós temos estudos hoje que mostram que o treinamento proprioceptivo estimula essas vias sensoriais proprioceptivas, gera benefícios como melhora a estabilidade postural e equilíbrio corporal. Hoje é muito comum você ver qualquer trabalho com idoso, você põe uma cadeira e manda ele ficar com o pé para lá, pé para cá, né? A cadeira só como um suporte para você se equilibrar, segurando em uma mão. Por que nós falamos para pôr a barra no banheiro? Porque você vai tomar um banho e você vai tirar um pé para lavar o outro. Você vai tomar um banho, eu aumentei o risco colocando água no chão. Então você fica mais instável. Então,
é um momento que você pode ter quedas, que você aumenta o risco e as suas capacidades proprioceptivas estão diminuídas pela sua resposta corporal. Então, sua estabilidade vai diminuindo no seu envelhecimento. Uma hora que você põe uma mão na barra, você não precisa agarrar a barra, segurar forte, assim, fazer uma força danada para não cair. Basta você encostar na barra, aquele ponto de apoio, o teu corpo já tem uma terceira sensação, né? Os dois pés, mais aquele, mais a visão. Opa, você fica mais tranquilo, diminui aquela carga. Em alguns casos, nós orientamos, inclusive, também de ter a cadeira, o banco, né? Dentro do banheiro. Para você sentar, para não ter riscos também. Além de o idoso apresentar maior comprometimento de equilíbrio funcional, mas quando ele é submetido a um treinamento proprioceptivo, ele apresenta como respostas a melhora do limiar de detecção de movimento articular. Ou seja, a melhora desses receptores que estão na articulação, que vão responder para ele como que estão as coisas. Melhora a estabilidade da postura dele, previne quedas e gera maior independência funcional. Um dos exercícios, você usa a bola de pilates, onde gera uma instabilidade e vai trabalhando as articulações, o tornozelo, o tronco, etc. E aí nós vamos falar depois do treinamento. Vamos voltar lá para os slides para... Caroline, Gabriel, Diego. Acabou aquela competição lá, o desafio? Vocês estavam fazendo o desafio lá do AVA? Eu acho que ainda Lembra do desafio lá? Alguém participou dessa turma? Eu. E aí, já acabou ou não? Ainda não. Eita. A próxima rodada é semana que vem. Tá no slide agora ou não? Sim. Ok. Então, voltamos para a brincadeira do equilíbrio. Então, o equilíbrio é estabelecido pela soma de forças que agem no corpo, para que ela fique nula, potente estático ou dinâmico. Ok, entendemos bem isso. É a somatória de todas essas forças até ela ficar zero. Opa, se eu não caio para a direita, não caio para a esquerda, achei meu ponto de equilíbrio. Lembrando que o teu centro de equilíbrio nem sempre tem que estar dentro do teu corpo, tá? Depois vamos falar sobre isso. Às vezes você joga o seu ponto de equilíbrio fora do teu corpo. E você acaba para se equilibrar também. A propriocepção é um termo utilizado para nomear a capacidade de reconhecer e localizar espacialmente do corpo, né, a localização espacial do seu corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, podendo ser conscientes ou automatizada. Então você vê o ginasta, o capoeirista, esses dançarinos que dão mortal, fazem um monte de coisa. O cara se joga, cai num pé já. Meu, isso é treinado, né? Isso é treinamento. E se você para de treinar, você perde essa possibilidade. Quando você voltar, você vai ter essa memória, alguma coisa, mas o treinamento, você parou, diminuir, então você tem que estar sempre treinando. Então, com o envelhecimento, você vai perdendo isso, é importante você estar sempre treinando. E aí nós caímos naquela máxima, né, de que não existe receita de bolo, mas tem ingredientes que são necessários em quase todas as receitas. Você não faz pão, você não faz bolo sem fermento, ele não cresce. Não importa a tua receita,
né? Se você vai pôr óleo, manteiga, se você vai levar na geladeira, se você vai pôr fruta, se você vai comprar alguma coisa artificial, não interessa. Se a massa vai ser uma massa de um jeito ou de outro, folheada ou não. Mas o fermento é necessário. Então, se você vai trabalhar com um paciente ortopédico, neurológico, geriatra, não importa. Mas algumas coisas, ainda mais hoje, no dia que nós estamos vivendo, acrescente sempre uma parte pensando na parte respiratória e alguma coisa na parte de equilíbrio e de propriocepção, em qualquer terapia, porque você está prevenindo a queda e a parte respiratória. Eu vou trabalhar o joelho. No finalzinho, vamos ficar em pé, fazer um trabalho de propriocepção, fecha o olhinho, levanta uma perna, alguma coisa assim. Respira, levanta os braços, respira fundo. Aumenta, lega os seus braços lá em cima. Cresce, cresce, cresce. Pô, estou trabalhando o equilíbrio, estou trabalhando a amplitude da caixa torácica dele, do pulmão dele. Então, você acrescenta coisas que são ingredientes de qualquer terapia, mesmo que não seja a principal. E você vai tendo qualidade de vida, porque se essa pessoa não é só pensar em tratar o que quebrou, é treinar para que não quebre, né? Não é só força que o corpo é feito. Não adianta só dar pezinho, 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 pezinho. O cara forte cai, né? Então, vamos pensar dessa forma. Então, lembrando que nós temos o receptor, a via nervosa, o interpretador e o classificador. O receptor é o que você vê, enxerga, sente. A via nervosa é a que leva. O cérebro recebe essa informação e depois vai classificador, aquilo que vai dar a resposta motora. Aí, quando você pensa na questão vestibular, aí nós temos que lembrar que nós temos o labirinto, né? Nós temos o ouvido, o pavilhão auditivo, que mudou o nome, que tem o cerebelo e o cérebro, que dão essas respostas de modulação. Lembrando aqui que nós temos 3 ossinhos dentro do ouvido, que são responsáveis pelo seu equilíbrio, que é o martelo, bigorna, estribo. O martelo é fácil lembrar, tem a forma de um martelo. Bigorna, talvez você nunca ouviu isso, entra no Google lá e vê o que é uma bigorna. É um negocinho de ferro, uma base de ferro onde você batia metais, né? Então, você põe o metal em cima da bigorna e fica batendo para ajustar ele, para modelar esse metal. Você não vai pôr um metal em cima de uma madeira, que vai quebrar, tem que ser outra parte de metal forte, então um pedação de ferro que tem um formato, que é a bigorna. O estribo é aquilo que você põe o pé do cavalo, né? Você vê um cavalo e quando você monta o cavalo, você vai encaixar o pé em algum lugar, para o seu pé não ficar solto. Ele encaixa no estribo. O pedal de uma bicicleta lembra mais ou menos esse encaixe. Então, é o estribo que você tem esses 3 ossinhos dentro do seu ouvido. Perguntas de prova, perguntas de concurso, né? A degustação das pirâmides do sistema piramidal, onde você tem essa resposta, você vai passar pelo cerebelo, a ponte, o bulbo, onde você tem essa informação. Eu sempre brinco assim, né? Quando você está em pé, teve uma lesão, você está voltando a andar, a maior dificuldade é o primeiro passo. Por que você não tira um pé do chão? Vamos, dona Maria, levanta o pé, mas trava assim. Está com medo? Não é dona Maria que está com medo. É esse caboclo aqui, ó, o cerebelo, que não quer deixar ela levantar o pé, porque ele vai falar, não vou levantar esse pé não está bom, né? Porque eu quero que ela tire o pé sadio do chão. Mas ela não quer tirar o pé sadio, porque ela não confia no pé que está sendo tratado. Porque o cerebelo fala, pô, até esses dias esse pé aí, ela estava andando de andador, não põe esse pé no chão, não põe o peso, por que agora vai pôr? Esse pé não presta mais para pôr o peso.
Aí você vai treinar o cerebelo, porque dá uma defesa, né? Então, o primeiro passo é o mais importante. Uma vez que você deu o primeiro passo, o resto é o que nós chamamos de ação mecânica, né? Desequilíbrio. O idoso tem maior comprometimento de equilíbrio. E o treinamento proprioceptivo também pode ser utilizado como método de tratamento em condições patológicas e lesões variadas. Então, pode e deve, né? Deve e muito. As lesões musculares, né? Musculoesqueléticas, variadas, todas. É lógico, pô, você machucou o cotovelo, eu vou trabalhar a propriocepção? Se você chegou andando, saiu andando, sobe escada, não. Vamos ter um pouco de coerência. Mas se foi membro inferior, coluna, a pessoa alterou a forma dela andar. Você está com uma dor na coluna, você não desliza, né? Você não passeia quando você está andando. Você caminha com cuidado, com receio. A cada passo, aquela coluna pode doer. Então, já muda bastante. Então, você tem que fazer um trabalho no final para a pessoa, você cura a estrutura e ela continua andando errado. Porque ela ficou tanto tempo andando naquela postura antálgica que nós chamamos, você vai ter que treinar ela para esquecer aquilo, voltar a ter um alívio, a distribuir as forças do jeito que elas devem ser, para você ter o equilíbrio. E não como estava sendo feito por causa da dor. Os pacientes que apresentem déficit de equilíbrio em decorrência de diabetes e doenças neurológicas. Então, lembrando que tem algumas doenças que afetam diretamente ao equilíbrio. Uma doença neurológica clássica disso é a doença de Parkinson, né? Parkinson é tudo de equilíbrio, né? Rigidez articular, resposta de reação. Método de prevenção de lesões musculoesqueléticas, ou seja, treinamento principalmente na parte esportiva. E reabilitação de amputados, por motivos óbvios, né? Se amputou, ele vai ter que readaptar a viver sem aquele membro amputado. Qualquer membro amputado altera seu equilíbrio, viu? Você perdeu um braço, não quer dizer que você vai ter um equilíbrio bom. Tenta correr de braços cruzados. Faça um teste depois, para você ver o absurdo que é. É a mão no bolso, né? E pós-operatório de cirurgias ortopédicas, porque as cirurgias, elas agridem, elas mantêm você também com um pouco imobilizado, seja com gesso ou uma bota RoboFoot, alguma coisa, e agride os seus músculos, cortam os seus músculos quando você faz uma cirurgia ortopédica. E as articulações envolvidas e as não envolvidas, elas perdem, porque você vai ficar um tempo em repouso, você vai perder essa capacidade de equilíbrio. Então, você tem que voltar a isso. Você tem a questão da dor, do medo pós-cirúrgico. Ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O cérebro só tem um filtro e ele só presta atenção em uma coisa de cada vez. Então, é aí que você vai treinar, né? Se ele só pensa uma coisa de cada vez, você treina uma coisa de cada vez. Depois, para a coisa ficar mais atuante, aí você vai pondo mais coisas. Seu Zé está em cima, você põe a pessoa em pé e vai jogando uma bolinha para ele. Aí depois você pede para ele ficar com os pés juntos e vai jogando a bolinha para ele. Ele vai ter que ficar se equilibrando e ao mesmo tempo prestando atenção na bolinha. Percepção. Você está dando... O teu objetivo aqui ainda você está trabalhando o equilíbrio. Você só está causando uma dificuldade, uma distração para fazer com que potencialize o equilíbrio. Mas a resposta que chega lá é muito grande. Aqui é aquela coisa do mito da plasticidade do cérebro, né? Se fala muito como se ela fosse capaz de fazer tudo. Não é verdade. O cérebro é capaz de muitas coisas.
Podemos aprender a tocar guitarra aos 40, 50 anos, ou usar um computador. É evidente que algumas redes neuronais podem se organizar para aprender uma nova tarefa. Por outro lado, ou provavelmente falso é afirmar que o cérebro é suficientemente plástico para que um mundo dominado pelas novas tecnologias consegue fazer coisas novas ao mesmo tempo, várias coisas novas ao mesmo tempo. É quando você vai se concentrar, né? Se você não direcionar o seu pensamento e se concentrar para fazer um aprendizado, você não vai aprender. O seu cérebro está ali, ó, concentrado, naquele tempo, naquele espaço, naquela velocidade, naquela área que ele está sendo recrutado. Você vai aprender uma língua em um momento. Depois você vai aprender a tocar guitarra em outro momento. O teu corpo vai ter que se organizar isso, o seu cérebro, ele vai pegando caixinhas, né? São várias caixinhas que tem no cérebro, e cada caixinha você tem que usar um método, uma velocidade, um tempo, uma absorção. Então, quanto mais treino, quanto mais informação você dá, melhor fica o cérebro. É bom você aprender várias coisas? É, porque você está treinando várias áreas do seu corpo. Aqui alguns circuitos de treino, né? Para vocês terem ideia do material que se usa, temos a prancha de equilíbrio, temos o degrau, temos também é uma forma de equilíbrio instável. Aqui vocês veem que nós temos argolas, algumas coisas que você pode usar para a pessoa jogar. O guindaste, você segura aqui para dar uma sustentação, para a segurança de não cair, né? Porque esse negócio de você ficar segurando, 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 a hora que você solta a pessoa e ela vai pondo estabilidade nos seus membros, isso aqui tem tipo um elástico, né? Então, só vai entrar em ação quando ela dobrar o joelho, quando ela tiver uma queda. Aqui um circuito para você ver os passos. Você vai primeiro passos pequenos, passos largos, você para, fica paralelos. Você tem um obstáculo, você salta com um pé, né? Você tira um pé daqui, você pôs um de cada vez. Depois você vê que é errado você trançar esses pés. Você tem os pesos. Nesse circuito você vai estimular várias coisas ao mesmo tempo. Várias direções, aqui você trabalha em 8, para que você trabalhe força, equilíbrio, resposta, tempo. Porque não adianta você trabalhar só o equilíbrio de uma única forma, parado, né? Empurrando. Você tem que tentar vivenciar algumas circunstâncias que no dia a dia você vai ter. Voltou para o slide do AVA? Oi? Vocês me responderam. Vocês estão vendo esse slide aqui do AVA? Sim. Sim. Tá. Sim.
Voltamos aqui. O treinamento proceptivo pode ser usado como método de tratamento para condições patológicas variadas, como já foi dito no outro slide, lesões musculares, déficit de equilíbrio decorrência das doenças, musculoesquelética, reabilitação de amputado. E aqui você vê que se usa muito a barra paralela, que é uma forma de segura de a pessoa começar, né? Porque às vezes é muito comum. Já viu? Idoso gosta de bater papo, né? E aí ele fica conversando com você. E aí você fica do lado. Se ele virar a cabeça para bater papo com você, já vai atrapalhar. Se você tem outro colega que está trabalhando em dupla, está no estágio, e você tira a atenção dessa pessoa, a resposta do corpo dela muda. Por quê? Você está treinando equilíbrio, você quer a atenção visual, você quer a postura do labirinto dela, você quer a posição dos pés. Então, são horas que você tem que neutralizar essas influências, né? Hora de ficar batendo papo, não sei o quê. Presta atenção, olha aqui para mim, comigo. Opa, olha o pezinho. Não, depois de conversa, vamos lá. Traz, ó, põe o pé direito, pé esquerdo, levanta o joelho, solta a mão da barra, tenta dar 3 passos, para, mais rápido, mais lento, que você tem que conduzir a terapia, né? Colocar um paciente para caminhar, alguns exemplos de exercícios. Uma linha de 10 metros desenhada no chão, colocando um pé à frente do outro, podendo intercalar diferentes pisos, além de poder estimular a utilização de diferentes apoios. Calcanhar, ponta do pé, borda do pé. Isso tem que ser treinado parado, explicar o que é ponta do pé, calcanhar, borda do pé, para a pessoa. Depois você vai explicando, você pode pôr vários tecidos, porque nós temos a sensação, né, do solo e a absorção disso. Então, você vai causar esses desequilíbrios e causar essa instabilidade. Você andar no chão, você andar no carpete, você andar na grama, você andar na areia, é diferente. Tudo isso tem respostas diferentes. Realizar um percurso retangular de 3 por 2 metros com os olhos vendados, orientados ao fisioterapeuta. Nesse percurso, podem ser inseridos obstáculos como os blocos de EVA, rolos de espuma, bastões, etc. Travesseiros, cunhas, colchonetes. Aqui, lembra-se que você tem uma tríade, né? Você tem 3 componentes básicos para trabalhar o equilíbrio. Os olhos, o sistema auditivo, que é o vestibular aí do equilíbrio, não auditivo, e a propriocepção, o contato da articulação, o pé no chão, etc. Tal. Quando você está venda, né? Você põe uma venda nos olhos dessa pessoa, você está aumentando. Você tirou um desses expoentes dessa tríade e exigiu mais das outras 2 que ficaram. Opa, se eu estou de olhos fechados, eu tenho que sentir o meu corpo no espaço, onde eu estou pisando, como é que eu estou pondo o meu corpo, se eu estou em pé, se eu estou sentado, se eu estou mais para a direita, mais para a esquerda, né? E é lógico, tem que ter alguém sempre preconizando a segurança do paciente, básico. Tomar cuidado. E esses obstáculos, para quê? Para que você tem que levantar mais a perna, tem que pisar, tirar um pé, um é de espuma e outro é de bastão, outro é de travesseiro, a cunha. Isso tudo, quando você vai trabalhar domiciliarmente, você pega as almofadas, você leva os terabandos, você põe linhas, você põe fita crepe para estimular, levanta isso. Você pode criar muito facilmente o que você tem na mão, esses obstáculos, essas alternativas. Você também pode usar um circuito com diferentes texturas, espuma, caixa de grão de feijão, colchonete, caixa de madeira com algodão.
pode usar a música para estabelecer um ritmo. Isso é muito importante. Nosso corpo é ritmo, a vida é ritmo, a Terra gira num ritmo, né? O Sol tem um ritmo, a Terra está girando em torno do Sol, né? Nosso coração bate em um ritmo. A pulsação do seu corpo, a sua frequência cardíaca, é o ritmo que isso acontece. Quando você vai andar, você tem que dar um ritmo. Você não pode andar com uma perna em 1 segundo e a outra perna em 2,5. Tem que ter o mesmo ritmo. Então, às vezes, cantar, 1, 2, pá, pá. Estalar de dedo, bater palma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Põe o pé, 1, 2. Levanta o pé, 1, 2. O tempo que você pede para pôr o pé 1 e o pé 2 tem que ser mais ou menos iguais, bem iguais. Então você fica, levanta o pé. Agora o outro. Agora levanta o pé. O outro. Pô, a pessoa vai mancar, né? Então o ritmo, pra você pôr música, não é música para aquela zoeira toda. Não. É uma música que tem a ver, né, com aquele trabalho. Ela pode ser lenta ou rápida, esse ritmo, mas você tem que saber usar didaticamente isso. Nós somos fisioterapeutas, nós somos professores, nós estamos ensinando o corpo a fazer de novo aquilo que ele não sabia. E aí o professor de educação física, ele tem muita paciência para ensinar o paciente, o seu aluno, a fazer o exercício. E nós temos que ter paciência a ensinar o nosso paciente ao corpo dele fazer o exercício. Às vezes não é consciente, não é que ele quer ou não quer. Está treinando sistema vestibular, visual, né? E proprioceptivo dele, que não é uma coisa que ele tem um controle absoluto de faz a hora que ele quer. É o corpo dele que responde a isso. Então é muito importante você entender esse conceito, senão você vai achar que faz isso, faz aquilo, mas não é a hora que ele faz. Ele fazer isso de uma forma voluntária, a hora que ele quer, ele só faz ali, mas se você não colocar as reações, então você vai ver, põe a venda, muda o circuito, vira para a direita, agora para a esquerda, para, opa, tá, acelera, diminui, criar situações diferentes que o dia a dia vai proporcionar para ele, é importante também. Colocar o paciente no apoio unipodal, ou seja, ficar numa perna só, para passar esses objetos, né? E realizar com o paciente sobre a prancha, também, unipodal. Aí tem uma variedade, né? Criatividade, todo exercício tem que ter um objetivo, um método e uma aplicação. E é o que você sempre faz. O objetivo, trabalhar o equilíbrio. O método, um pé só. Como eu vou aplicar isso? Olha, o joelho estendido, o joelho abaixado, a prancha de equilíbrio, o disco. Ah, ele está equilibrado, agora eu vou pedir para ele agachar com os braços à frente. Pô, aumentei muito. Quanto mais você vai pondo o grau de dificuldade, maior esse corpo vai respondendo. Você não pode começar já com um grau de dificuldade muito alto. É como um peso, você não começa com uma carga muito forte. Só que nós temos essa consciência mais no peso, porque o peso a pessoa não consegue levantar o peso. Na propriocepção, se você for já começar de uma forma mais intensa, essa pessoa cai. E ela não vai ter estímulo nem confiança, vai atrapalhar todo o seu trabalho. Então, você tem que ter muita didática, muito cuidado. Mas é um trabalho muito legal de ser feito. Colocar o paciente no balancinho para progredir para a execução de olhos fechados, solicitar que desenhe um círculo em local pré-definido, fazendo aquele circuito. Aí pode trabalhar bipodal ou unipodal no balancinho, colocar o paciente sobre a cama elástica, fazer deslocamentos laterais, progredindo para tentar parar a bola jogada pelo fisioterapeuta. Aí a coisa vai complicando, né? Você pega uma cama elástica totalmente instável, pede para ele andar de lado, e depois você vai jogar uma bola para ele, que ele devolva para você. Olha quantas coisas o corpo dele tem que estar trabalhando.
A cama é elástica, ela é instável, ela exige dessas articulações aquelas respostas daquela galera lá do Ruffini, de todos eles, os sensores que dá mecanoreceptores que avisam a coluna avisa o cérebro responde e ela se reposiciona no espaço. Você está fazendo isso na cama elástica e andando de lado. Aí eu vou e peço para você pegar uma bola que eu vou jogar. Você tem que visualizar a bola e com as mãos pegar essa bola e corrigir e aumentar o teu trabalho, né? Então você vê que você está trabalhando o equilíbrio, a reação, o tempo, um pouco de tudo. Mas muito cuidado, né, para saber a hora certa de fazer isso. Realizar primometria bipodal, né, na cama elástica, posição ortostática, apoio unipodal sobre um skate, para trabalhar com a cadeia cinética fechada, em flexão e extensão de quadril. Isso aqui também é interessante, pode começar sentado, depois em pé. Realizar a cadeia cinética fechada de extensão de membros inferiores com rotação de tronco e quadril sobre um disco proprioceptivo. Trabalhar em grupo também é muito legal, mas não podemos esquecer que trabalhar em grupo, você não vai dar atenção individualizada. Então, esses trabalhos de equilíbrio, normalmente, devem ser bem individualizados. Você tem que estar ao lado da pessoa, porque ela pode cair, né? E se ela cair, é problema seu, tá? Bom, vamos recapitulando. Na seção 3.2, nós temos o AVA, seção 3.2, 3 perguntas de diagnóstica, 3 perguntas de aprendizagem. Né? Tá aqui, atividade diagnóstica tem 3 perguntas, a atividade de aprendizagem vai ter 3 perguntas. Essas perguntas devem ser respondidas, né? E na seção 3, nós temos atividade diagnóstica, a atividade de aprendizagem e tem a avaliação da unidade. A avaliação da unidade tem que ser feita também, para que vocês possam ver todas as perguntas. Por que eu estou insistindo para que vocês vejam todas essas perguntas? Porque tem caboclo que só entra no aba se você ficar pegando no pé dele. Ou então vai lá responder uma pergunta e responde a pergunta em 2 segundos, 3 segundos, em 3 minutos ele faz tudo. Pô, em 3 minutos você não aprende nada. Pega isso aí e faça com calma, para fazer aprendendo. Quando vai ter a prova, a próxima prova que vai ser do sistema, essas perguntas vão ser elaboradas desta fórmula, desse jeito. Você está se preparando para as provas. O estilo de perguntas vão ser essas. Não sou eu que vou fazer as perguntas, é o sistema, né? Aqui tem um vídeo aula no item 3. Você sabia que podemos recuperar movimentos de determinadas partes do nosso corpo através da técnica de energia muscular? Essa técnica é utilizada mundialmente pelos fisioterapeutas, osteopatas e quiropratas.
Podemos classificar essa modalidade terapêutica como sendo um exercício ativo, manual e prático, aplicado nas lesões esportivas, ortopédicas e neurológicas. E como ela permeia funções neuromusculares, sua aplicação beneficia todos os segmentos corporais, como as extremidades, o tronco, a coluna e a pelve. Quando empregada na contração muscular voluntária, a técnica de energia muscular atua na função neuromuscular, deixando os músculos encurtados mais alongados. Dessa forma, os espasmos musculares são reduzidos, possibilitando restituir a mobilidade articular. Na prática, durante os exercícios, o paciente contrai seus músculos contra uma resistência fornecida pelo fisioterapeuta. Essa resistência colabora para o tratamento, alongando e fortalecendo os músculos do paciente. Já quando a técnica de energia muscular é aplicada no tríceps sural, por exemplo, altera o comprimento dos músculos. Isso porque o tônus muscular dessa área é modificado, permitindo o seu fortalecimento. A ideia desse tratamento é tornar as áreas comprometidas menos rígidas e com mais mobilidade. Embora a técnica de energia muscular seja segura e eficaz, é preciso cuidados ao aplicar o tratamento nas disfunções crânio-cervicais. Isso porque a artéria vertebral pode ser ocluída e causar ao paciente alteração na sensação dos membros superiores, tontura ou desmaio. Por outro lado, na lombalgia crônica, a técnica apresenta resultados positivos. Na musculatura adutora do quadril, por exemplo, ela auxilia na correção da rotação lateral do ilíaco. Já no caso da reabilitação do complexo do ombro, é preciso o controle neuromuscular reacional. Nesse caso, os exercícios são empregados para o tratamento de disfunções somáticas. Por fim, quando a técnica é aplicada nos membros inferiores, como nos músculos isquiotibiais, ela auxilia no aumento da flexibilidade e do controle motor. Para que o fisioterapeuta otimize resultados e evite erros comuns, é preciso observar alguns pontos importantes. Entre eles, avaliar e identificar o problema do paciente e colocar a articulação comprometida em uma posição específica. É preciso também solicitar ao paciente que faça uma contração ativa e precisa. Além disso, que permita um tempo suficiente entre as contrações musculares e o relaxamento após elas. Agora é com você. Seguindo essas observações e pesquisando mais sobre as técnicas de energia muscular, você terá bons resultados. Eu fico por aqui. Até mais. Então é isso. Você vai ter que fazer essas respostas, responder. Vamos fazer o seguinte: não precisa pegar as respostas do livro, só as do ABA já é suficiente. Senão fica uma vai e volta, só a do ABA já é suficiente. Tudo bem? Raquel, falou alguma coisa? Sim, eu falei, tudo bem. Ah, tá, que eu não tinha ouvido, acho que estava problema aqui no som. Eu vi só o manejo do... Gabriel, Bárbara, Diego, Caroline, Catiane, tá tudo bem com vocês? Entenderam? Então é isso. Eu já vou lançar os 500 pontos, vocês fazem a primeira parte, depois vão mandando as outras, vão lendo o material. Essa parte de propriocepção e equilíbrio, ela é muito gostosa de trabalhar na prática, é muito fácil de lidar, é importante, como eu falei em todas as terapias, e acredito que nós vamos ter muito mais facilidade para lidar com isso. Já a técnica de energia muscular, ela é prática 100%.
Então, já foi explicado, e o resto a gente vai ter que fazer na sala de aula. O que no vídeo estava comentando sobre a artéria, o posicionamento. Mas é uma técnica de repetição, né? Uma vez que você sabe fazer a resistência de uma articulação, você sabe fazer a mesma em outra. Força, força, você segura, quando for relaxar, cede, e aquela explosão vai ser diferente. Você quer fazer um movimento contrário que você quer. Eu quero fazer uma flexão de braço, eu peço para fazer uma força de extensão de braço. Essa resistência fica contrária ao movimento que eu quero. Eu estou acumulando energia. Aí quando eu solto, faz a contração. Aquela contração foi atuante. E você usa essa técnica em todas as articulações. Aí a questão é só demonstrar cada uma delas, como foi dito ali no slide, mas ficar demonstrando aqui é uma coisa meio maluca, né? Eu tenho que estar lá no laboratório, pegando a mão de cada um de vocês, um ou outro fazendo no outro, e demonstrando a coisa como vai ser feita. Isso vai ser feito. Eu tenho um compromisso com vocês, que mesmo que não tenha tempo, não tenha data, alguma coisa da coronavírus vai dar um pau, nós não sabemos o fim da história, nem que seja um sábado, um domingo, um curso, uma avaliação, mas a gente vai um dia se reunir e vai passar todas essas técnicas práticas. Vocês não vão ficar sem isso, não. Não importa se está dentro da disciplina, se vai dar dentro da grade ou do tempo. Eu me comprometo com vocês, sim. Nós vamos para o laboratório um dia, combina lá, chega lá e eu faço tudo isso com vocês. Nosso compromisso é esse, fazer esse mutirão das técnicas práticas que tem que ser feito. Então, ninguém vai ficar aquém do conhecimento e da vivência por causa do momento que nós estamos vivendo. Tenho essa certeza. Não desanimem, continuem estudando. O curso de vocês continua sendo um curso bom. Vocês vão ser bem formados, vocês vão ser bons profissionais. Todo mundo no mundo está passando essa dificuldade que nós estamos passando. Então, não deixa isso mudar os seus sonhos, a sua motivação, o seu empenho. Continua a mesma coisa. São métodos diferentes e circunstâncias diferentes que são de força maior, né? Além das nossas forças, dos nossos momentos. Não somos nós que criamos isso. São as circunstâncias do mundo. Amanhã depois, vão passar 50 anos, 30 anos, nós vamos falar, eu vivi isso. Assim como as pessoas que viveram a guerra, as pessoas que viveram pós-guerra, nós vivemos esse momento do coronavírus, onde o mundo teve esse impacto. É uma das grandes coisas que aconteceu na história da humanidade, né? E nós estamos vivendo isso. Nós não estamos lendo isso e aprendendo, ou ficando sabendo o que aconteceu, ou vendo um filme futurista que pode acontecer, a humanidade passando. Não, nós estamos vivendo isso. Então, vamos ser mais calmos, frios, calculistas, sérios, adultos, que tudo vai passar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que manter minha cabeça legal, tenho que fazer meus tratamentos, meus cuidados com a higiene, etc. Se eu ficar doente, vou lá, me trato, volto e a vida continua. Se alguém que eu gosto muito ficou doente, vamos tratar, tal. Se você sabe alguém que perdeu alguém, dê um conforto, explica que você está sentindo, está sensibilizado, estão todos muito sensibilizados. Estamos distantes, mas podemos ser carinhosos, atenciosos com as pessoas, dando um telefonema. Não é só um zap, não. Eu gosto muito de ouvir a voz da pessoa. Então, eu incentivo as pessoas a telefonarem, a falar, né? Nem o vídeo eu acho legal, porque quando você põe uma chamada de vídeo, você fica tão preocupado com seu aspecto físico, que você acha que não... Você fica mais superficial, talvez. E no telefone, só o telefone mesmo, você se solta, a pessoa se solta. E às vezes você, como é que você tá? Pô, e aí, tudo bem? Tô com saudade de você, tal, não sei o quê, o que você tem feito, tá? Mas não vai falar, você viu no hospital, morreu tanto. Não. Você quer saber da pessoa. Você não quer saber da doença e do mundo. Isso aí você já sabe. E um ajuda o outro, né? Ontem eu estava no Farol, acho que uma pessoa de língua espanhola, não sei se é argentino, uruguaio, o quê, me pediu um auxílio, ó, dá um trocado para comer. Eu dei. Tem umas notas de R$2 lá, tinha acabado as moedas, eu dei R$2. Ele se surpreendeu tanto, porque eu abaixei o vidro para dar aquela nota, que ele falou, graças,
O senhor é uma boa pessoa, uma boa pessoa. Eu falei, poxa, olha, além de receber, ele percebeu que o meu gesto foi um gesto de boa vontade mesmo. Quisera eu poder dar R$ 10 para cada um que me peça, e tivesse esse valor e não me fizesse falta e eu pudesse ajudar essas pessoas. Mas é exatamente isso. Eu fiz de boa vontade, ele percebeu isso. Então eu sei que eu ajudei muito mais. Os R$ 2 vão ajudar bastante. Mas só de saber que foi, né, recebeu de bom grado, então nós podemos ajudar as pessoas, sim. Isso nos faz bem, sim. Tá legal? Tenha um bom fim de semana. Vamos se preparando aí que logo, logo já tem prova. As coisas vão acontecendo muito rápido. E depois eu disponibilizo essa aula lá no material e nós vamos mandando as respostas dos questionários para a gente lançar os pontos aos poucos. Não precisa sair que nem louco, não. Tá bom? Beleza, teacher. Falou então, gente. Bom final de semana. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço a todos. Depois passem para os colegas aí o que foi feito, tá legal? Ok. Tchau. Tchau, turma.